você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Sem dúvida nenhuma que o Filosofando também faz reflexões, também traz a necessidade da conscientização que o Espiritismo nos inspira durante todo o tempo, não é verdade? O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia. É ali que nós encontramos os princípios eternos e imutáveis da filosofia espírita. Eternos, a própria palavra já está dizendo. Imutáveis, porque não estão sujeitos ao pensar dos seres humanos na temporalidade, ao senso comum. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que nós procuramos reproduzir em todos os programas, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos da moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto Estudos Filosóficos Espíritas trabalha com elementos nucleares da codificação, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência não como um corpo teórico, disponível quando nós precisamos de respostas para as questões que a vida nos apresenta, mas como uma forma de viver. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de maneira simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade de consciência. Liberdade de pensamento, sim, mas liberdade com responsabilidade. O que nós costumamos dizer é que a filosofia espírita nos confere empoderamento. Mas esse poder que nós temos sobre a nossa vida e a interpretação que nós damos sobre os fatos da vida, que a filosofia espírita pode substancialmente responder, sem dúvida nenhuma que nos confere uma imensa responsabilidade, não é mesmo? O slogan de abertura do programa que criamos definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinos de Jesus, e demonstrou a todos, e continua demonstrando, não é verdade? Porque a ciência continua progredindo e o espiritismo continua acompanhando isso. Nós lembramos a você que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras às 19 horas, mas com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. Você pode acessar todos esses horários através do site da tvmundomaior.com.br, nos programas online, mas e também, aliás, gravados no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando, assim como todos os programas da TV. O site da TV também traz a nossa página com todos os programas gravados até hoje e igualmente transmite, conforme nós dissemos, este programa online. Também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca.
Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo nosso Facebook, facebook.com/cefeorg, com suas opiniões e sugestões que serão muito bem-vindas sempre. Nós lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam sempre com a sua colaboração, além da participação, é claro. Associe-se a este canal. Colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Muito bem, no programa de hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre profecias. Profecias segundo a filosofia espírita. Sem dúvida nenhuma que é um assunto bastante atual e, sem dúvida nenhuma, também bastante polêmico, não é verdade? Porque nós temos recebido inúmeras cartas, inúmeros e-mails, na verdade, inúmeras perguntas que chegam até nós através dos nossos canais de comunicação, nas nossas aulas e nas nossas palestras. O foco principal dessas perguntas está centralizado nas últimas profecias, entre aspas, sobre o final dos tempos. Preocupação de todos, dadas as circunstâncias que envolvem a política mundial do momento. Nós já fizemos um programa sobre política, segundo a filosofia espírita. Acesse lá o canal do YouTube para que você possa assistir esse programa. Primeiramente, nós precisamos lembrar que a filosofia espírita não faz profecias. Eu vou repetir. A filosofia espírita não faz profecias. Em nenhum momento você vai encontrar na codificação espírita profecias feitas por Allan Kardec ou pelos espíritos superiores que trabalharam com Kardec. A filosofia espírita é uma filosofia centralizada no desenvolvimento do indivíduo, onde quer que ele possa estar, na vida corpórea ou nas dimensões extracorpóreas que Kardec denomina de erraticidade. Eu me lembro que profecias que prevêem catástrofes têm sido feitas ao longo de toda a história humana, principalmente nas épocas de transição, e eu vou lembrar algumas aqui para que você possa se localizar na linha do tempo. Por exemplo, no século IV depois de Cristo, durante a queda do Império Romano, época de Santo Agostinho, na virada do ano 999 para o ano 1000, e mais recentemente a profecia atribuída à civilização maia para o ano de 2012, vocês se lembram? Nesta última ocasião, centenas de interpretações sobre o fim dos tempos praticamente inundaram a internet com aparências de possibilidades. Isso é que é grave. Diziam elas, literalmente, é possível que em 6 de junho de 2012 o eixo da Terra se modifique. Possivelmente em 22 de dezembro de 2012 haverá um blackout generalizado. As grandes potências e os poderosos já sabem e preparam seus refúgios subterrâneos em países do hemisfério norte. Não estamos sendo avisados devido ao pânico que isso poderia causar. Tudo faz parte da transição. Jesus voltará durante esses momentos de dor e muitas outras afirmações que seguiram no mesmo diapasão. Inúmeros vídeos trazendo debates ou discursos inflamados, todos almejando representatividade na sociedade e concordes com as previsões originais atribuídas à civilização maia, mas que se alteravam conforme as culturas nas quais se inseriam. Posteriormente, nós estamos agora, passado todo esse tempo, não é? Estudiosos da civilização maia afirmaram que aquele povo estava se referindo apenas à própria destinação e não à humanidade como um todo. E mais, igualmente, a mudança de ciclo evolutivo referente à civilização dos povos ameríndios. Portanto, era algo relacionado localmente à sua própria destinação, à sua própria história. Mas, recentemente, surgiu uma dessas, ou mais uma dessas previsões, surpreendentemente atribuída ao médium Francisco Cândido Xavier. Eu quero lembrar que o devido médium, que o querido médium, não é, melhor dizendo, desencarnado há mais de 10 anos, não está mais entre nós para desmentir essa afirmação a ele atribuída. Nós sabemos que Chico, como era carinhosamente chamado pelos espíritas, jamais faria previsões, e muito menos relacionadas ao chamado fim dos tempos ou juízo final.
já que a sua missão entre nós era, como ele mesmo dizia, a de ser médium de livros. Além do mais, segundo comprovação de pesquisas realizadas por historiadores e exegetas, atentem para isso, o nosso calendário, que data de 2017 d.C., está errado. Na verdade, o cálculo do calendário cristão, que é usado atualmente, foi feito pelo monge Dionísios Exíguos, que havia errado em alguns anos. O próprio Papa Emérito Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, Narrativas de Infância, reforça a tese de estudiosos que afirmam que o nascimento de Jesus teria acontecido entre 4 e 6 anos antes da data conhecida. A maioria dos historiadores concordam que Jesus teria nascido por volta do ano 7 ou 7º a.C., o que invalida totalmente a teoria de que 2019 está fadado a ser um ano fatal para a humanidade, sendo que, historicamente comprovado, no ano de 2019 já passou. Se nós formos contar o tempo, neste ano de 2017, nós já estamos 7 anos adiante, portanto, 2019 já passou. Muito bem, nós vamos analisar mais profundamente esse aspecto e essa dita profecia, mas somente daqui a um momento. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas voltaremos em seguida. Até já!